Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E aqui eu vou dar um pouquinho de spoiler sobre o próximo evento Café Conexão e Negócios, que vai acontecer no dia 8/11 na Churrascaria Figueira. Então, o que a gente vai abordar lá? Então, a gente tem uma equipe de mulheres fazendo um evento para mulheres empresárias, um evento para apenas 30 mulheres. Nós já vendemos 16 ingressos, então se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre, porque já está mudando de lote, já estamos no segundo lote, partindo para o terceiro lote. Não fica fora dessa, porque vai valer a pena. Muitos brindes, prêmios em dinheiro, R$ 500 sorteados no Pix. Então, vale muito a pena. Leva seu cartão, faça conexões e faça negócios. E vou falar um pouquinho do que a gente vai tratar lá. Eu vou tratar sobre segmentos de clientes. Então, como você vai segmentar o seu cliente dentro do seu negócio? Uma das opções é a segmentação psicográfica. Então, hoje a gente vê muita gente se unindo em função do estilo de vida. Por exemplo, eu já vendi Herbalife. Na Herbalife existe um estilo de vida que conecta vendedores e consumidores. Entre eles, alimentação saudável, cuidado com a pele, cuidado com suplementação, exercícios físicos. Então, assim, a segmentação psicográfica, ela vai tratar dessas pessoas que se unem por afinidades. Então, se você tem, por exemplo, afinidade com atividades físicas, saúde e bem-estar, você vai se conectar a esse nicho. Então, presta bastante atenção para ver se você está segmentado de forma psicográfica, com pessoas que pensam da mesma forma e que têm hábitos parecidos. Segmentação comportamental. São padrões de compra. Então, por exemplo, compra de sapatos, compra de bolsa, compra de alimentos. Você compra no supermercado, você compra online. Então, qual o padrão de compra do seu cliente? Né? Hoje a gente tem um boom das lojas online, então tem que prestar atenção se o seu cliente também tem esse perfil de compra, porque isso diminui e muito o seu custo fixo. Eu tenho visto e tenho acompanhado mulheres que hoje tinham lojas físicas de venda de roupas e elas alavancam as vendas delas. Inclusive fiz mentoria com algumas delas. Elas alavancam as vendas fazendo live shop. Então, elas vão mostrando os produtos e vão fazendo as vendas. Isso alavanca bastante o negócio delas. Então, é bem importante entender se o seu cliente também compra numa live de vendas, por exemplo. Segmentação baseada numa necessidade ou um problema. Eu já vi mães criarem tipos de roupas para os filhos. Tem uma mãe que uma vez foi no Shark Tank e ela criou um macacão que você não precisa abotoar, nem fechar zíper, nem nada. Você veste uma peça única no seu filho e aquilo estica e é fácil de trocar, é fácil de adaptar enquanto a criança cresce. Então, assim, ela está resolvendo um problema, uma necessidade que ela tinha. Então, presta atenção se o seu segmento também não resolve um problema, uma necessidade que você tem, né? Por exemplo, qual a necessidade, o problema que o Uber resolveu? Primeiro, saber em quanto tempo o seu serviço de carro, de locação de carro, vai chegar. Rastreabilidade, a questão da avaliação do motorista, se é um motorista que é respeitoso. Então, existe uma necessidade por trás daquilo que foi tratada naquilo. Segmentação firmográfica. Existem empresas que surgem para solucionar problemas governamentais. São as business to government, né? E existem empresas que nascem para atender outras empresas, não necessariamente governamentais. Então, assim, dentro da cadeia de suprimentos ou dentro da cadeia de produção daquele produto ou serviço, elas se especializam para produzir, por exemplo, peças para celular. Eu sei que existe uma única empresa que produz todas as telas de celular para todas as empresas fabricantes de celulares. Então, essa empresa atende outras empresas no segmento de tecnologia, especificamente no segmento de comunicação. Então, é bem importante você entender se dentro da cadeia do produto ou serviço que você atende, existe um nicho para você atender. Isso é bem importante. Isso pode abrir uma possibilidade de um novo negócio. E a gente vai falar um pouquinho sobre projetos. Por que isso é tão importante? Quando você não faz planos, você fica no limbo. Então, é bem importante a gente entender o que é uma meta, o que é uma etapa e como é que você mensura
essa meta e essa etapa. Então, metas são grandes blocos que você vai, por exemplo, eu quero ampliar a minha fábrica, eu quero ampliar o meu segmento de clientes para um outro estado. Então, essas são grandes metas. E etapas são as pequenas ações que você vai executar para fazer aquilo. Então, para ampliar minha fábrica, eu preciso fazer uma construção de um novo prédio. Eu vou aumentar o prédio que já existe, eu vou fazer uma reforma e adaptação. Eu vou contratar um serviço de engenharia, eu vou adquirir equipamentos para compor essa ampliação. Vou fazer uma produção, e prestação de serviços no interior. O que que eu preciso? Eu preciso contratar um carro, locar um carro que vai levar a equipe toda para fazer essa prestação de serviço no interior. Ou eu preciso locar um imóvel no interior para ter uma equipe mínima nesse interior. Então, assim, a meta, expansão, a meta, expansão, e aí eu vou definir como é que vai ser feito. Isso são as etapas, o como vai ser feito. E a gente tem que falar sobre os indicadores de sucesso. Por exemplo, geralmente o indicador ele está vinculado a um quantitativo, a um número. Então, eu vou ter uma unidade a mais, eu vou ter 5 unidades no interior. Então, ele vai ter um número de quantas unidades ou o que que você vai mensurar em quantitativo daquela meta, relacionada àquela meta, para você saber assim, deu certo, não deu certo. E aí a gente vai falar um pouco sobre vendas também. Quais são os principais gatilhos usados para você fazer uma boa venda? Primeiro, dor e urgência. Eu tenho clientes que trabalham com feridas. E outro dia, um amigo do meu marido, ele é diabético e ele fez uma corrida e não se atentou muito a um machucado no pé, uma bolha, um calo no pé. E esse calo, como ele é diabético, ele necrosou e ele precisou contratar um profissional de saúde para fazer o acompanhamento dessa ferida. Então, necrosou, precisou contratar um enfermeiro especialista em feridas. E aí esse enfermeiro vem e ele faz toda a limpagem, a limpeza daquela ferida e faz os curativos. E ele entende sobre temperatura, que tipo de curativo, que tipo de material vai ser usado e etc. Então ali está literalmente tratando uma urgência. Porque um pé diabético, minha mãe é diabética, se você não cuida, existe o risco que você perca ou os seus dedos ou o seu pé. Então, existe uma urgência iminente ali. Então, você trata aquilo com o profissional que aparecer. E uma das reclamações era que era um profissional caro. Lógico, ele é escasso, né? Então, ele é um profissional caro, mas ele trata uma urgência, uma dor. Outro gatilho, prova social. Então, assim, é importante você documentar os seus cases de sucesso. Por quê? Porque cada comunicação feita por um cliente engaja muito mais do que uma comunicação de você mesmo falando sobre o seu produto e serviço. Então, é bem importante coletar os gatilhos de prova social, que são os cases de sucesso do seu trabalho. Então, trazer um antes e um antes e um depois de um emagrecimento, um antes e um depois de um corte de cabelo, um antes e um depois de uma maquiagem. É super importante você ter essa base de comparação e mostrar o resultado do seu trabalho. Escassez. É muito importante também você trabalhar com pessoas que estejam realmente interessadas naquilo que você faz. A gente está fazendo agora um evento só para 30 mulheres, porque a gente realmente está interessado em quem é que está engajada. É um grupo muito grande, nem todo mundo posta todos os dias. Então, assim, quem é que realmente quer fazer negócio ali? E a gente vai saber quem são essas pessoas agora com essas inscrições para o evento. Autoridade. Por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui no Me Ajuda Cibele, que vocês enxergam no Instagram, YouTube, Facebook, esse trabalho traz um espaço para que eu possa mostrar o que eu penso, o que eu faço, que tipo de trabalho eu desenvolvo. E isso gera autoridade. Então, assim, eu estou me treinando para as palestras que eu faço, estou me treinando para as negociações que eu fecho, para toda essa assessoria que eu monto fora daqui. Simplicidade. Tudo aquilo que você comunica tem que ser simples o suficiente para que alguém entenda.
senão não houve comunicação. Então é importante também, principalmente para quem é servidor público, para quem é advogado, a gente ter uma linguagem fora dos jargões. Então a gente trazer uma linguagem que seja acessível para todo mundo ou para a maioria das pessoas, porque como captadora de recursos, eu entendo a dificuldade que as pessoas têm de saber o que eu faço. Então vou explicar mais uma vez. Espera aí. Eu monto projetos para arrecadar dinheiro para tirar a sua ideia do papel. É isso. Pega a dica. Reciprocidade. É muito importante quando eu atendo alguém, principalmente com mulheres, que eu entenda a dor do outro. Então, assim, outro dia eu estava vendo um depoimento de uma influencer especialista em sobrancelha. E ela estava falando que quando ela começou, ela não fazia uma sobrancelha tão perfeita. Ela cobra R$ 12.000 para fazer uma sobrancelha e tem fila de espera quilométrica. E ela estava falando que o diferencial dela era justamente abraçar a cliente dela, ouvir a cliente dela durante 1h30 do procedimento. E o procedimento pode ser feito em 15 minutos, 20. Existem profissionais que fazem de 15 a 20 minutos. E ela ouvia como uma terapia. Tratava a cliente, depois dava um café, abraçava, então ela fazia um acolhimento. Olha a importância da empatia. E isso fazia com que as clientes dela voltassem e indicassem para as amigas. Então, olha a importância da reciprocidade, de entender o que é que a tua cliente busca. Porque, de repente, ela não busca beleza ou uma sobrancelha perfeita. Ela quer ser cuidada, ela quer ser ouvida, ela quer, às vezes, ser tocada. Olha que importante. Identificação. É muito importante a gente criar uma imagem que comunique o que você quer transmitir para que as pessoas se identifiquem e te busquem pelo que você quer transmitir. Mulheres que vendem produtos fitness, é comum que elas estejam sempre vestidas com roupa fitness. Então, ela cria uma identidade visual com isso e ela cria uma identificação com as pessoas de que ela vende produtos fitness, né? Então, é bem importante você saber como é que você vai fazer com que alguém te identifique no que você faz. Exclusividade, né? Dentro do programa Jornada da Vida, mais um spoiler para vocês. A gente vai ter uma mentoria só para 3 pessoas. E alguém vai perguntar assim, mas por que só para 3 pessoas? Porque a gente quer trazer resultados. E a gente vai acompanhar essas 3 mentoradas ao longo de um tempo. Que eu também não vou te contar tudo agora, né? Espera um pouco, vai no evento. Para isso, a gente precisa de um projeto piloto. E esse projeto piloto, ele não pode ter muita gente, porque a gente vai focar em resultados para produzir os nossos cases de sucesso. Então, quando você traz exclusividade, você traz, sim, uma peneira, que você vai trazer as pessoas que realmente vão pôr para moer, que vão fazer o resultado, que vão fazer dar certo. Então, pensa nisso como estratégia de vendas também. Curiosidade. Existem inúmeras campanhas que elas despertam a curiosidade antes de você saber o que está acontecendo. Por exemplo, Ana Castela, né, quando estava produzindo o clipe dela, fez aquela curiosidade toda para saber se estava namorando ou não o rapaz. E estava namorando, mas ela deixou em off até o clipe ser lançado. Então, desperte a curiosidade do seu cliente. E aí você tem que saber que canal de comunicação comunica com o seu cliente. Hoje, a gente está num painel digital na Afonso Pena, esquina com Ernesto Geisel. Então, ali a gente tem um painel digital mostrando a logo do evento, a foto do evento, a data e tudo mais. Então, é importante você saber que canais você vai utilizar. Então, é importante saber onde está o seu cliente para saber onde você vai atingir melhor esse cliente. Redes sociais, a gente faz muito a movimentação nas redes sociais, movimenta muito Reels, Stories, para que você tenha também um fluxo de informação não tão cansativa para as pessoas que te acompanham e que você possa mostrar o seu trabalho com um pouco mais de frequência e também poder divulgar aquilo que você está fazendo, poder ter visibilidade, porque quem não é visto não é lembrado. Então, é bem importante você fazer isso. Entender também os canais de comunicação, recebeu mensagem, recebeu WhatsApp, responde. Recebeu comentário no post, responde. É muito importante que as pessoas se sintam de alguma forma, mesmo por meio digital, atendidas por aquilo que você faz. Então não adianta você ter um robô automatizando todos os seus processos e aí a pessoa não sabe nem onde ela vai clicar, se é 1, 2, 3, e ela sai não atendida e ela vai procurar um atendimento humanizado, uma pessoa que realmente vai resolver o problema dela. Eu passei por isso há pouco tempo
eu precisei pedir uma troca de titularidade de água, uma simples troca de titularidade de água, e eu não consegui resolver pelo boot da Águas Guariroba. Então eu precisei ir até uma agência para poder resolver o meu problema, entendeu? Então é bem importante você saber se o seu cliente está conseguindo resolver o problema dele de forma digital com o robozinho que você está colocando à disposição para ele. E a gente tem aqui também dicas para você reformular o seu produto e serviço. A gente vai falar sobre tudo isso dentro do programa, tá? Então, estou trazendo aqui algumas coisas para você também poder ficar um pouquinho curiosa e poder participar desse evento junto com a gente no dia 8 de novembro, na Churrascaria Figueira. É um evento de manhã, das 8 ao meio-dia, então ele é rápido, ele é curto, tem café da manhã, um tempinho para você fazer negócio, seja intencional naquilo que você faz. Então, vá lá, já vai preparada. Vai com cartão, vai com kit para distribuir, também participar dos sorteios para saber que tipo de serviço estão sendo oferecidos, né? Nós temos inúmeras patrocinadoras do evento, então participa ativamente, seja intencional na sua participação. Primeira questão, quando você está reformulando um produto ou serviço, você tem que entender a dor do cliente que você resolve. A gente tem metodologia para identificar isso, tá? Então, lá dentro do programa, a gente vai te mostrar um pouquinho sobre isso. Então, identificar com clareza que problema, que dor você resolve, tá? Focar num nicho. Quem atende todo mundo não atende ninguém. A rede de mulheres, a rede de negócios Árvore da Vida, ela é uma rede de mulheres. Ela é feita por mulheres para mulheres. E por que é assim? Porque existem inúmeras questões relacionadas a mulheres, como, por exemplo, casamento, maternidade, jornada dupla ou tripla, questão de dificuldade para estudar, questão de tempo para si mesma. Então, assim, existem uma série de peculiaridades relacionadas a mulheres que só outra mulher entende. Então, você precisa nichar, entender com clareza quem é o seu público. Desenvolvimento de produto minimamente viável. Sempre que você for lançar um produto, como a gente vai lançar as mentorias, é importante que você tenha um produto que rode minimamente e você vai melhorar ele ao longo do tempo. Por isso que você começa sempre com grupos muito pequenos, para que você possa ter a oportunidade de ter um feedback mais próximo e focar na solução que você está oferecendo. Uma proposta de valor clara. Qual o impacto que você gera com aquele produto ou serviço? E aqui eu vou te contar o impacto que o programa Jornada da Vida está querendo gerar em você. A gente quer, porque a gente fez um diagnóstico, vocês preencheram um formulário para se inscrever, e a gente sabe que das 158 mulheres que estão dentro do grupo de WhatsApp da rede Árvore da Vida, a grande maioria são MEIs. E o nosso desafio para vocês é que vocês saiam do nível de 80 mil anual e extrapolem isso, e se tornem microempresas, empresas de pequeno porte. Então, a gente está fazendo um desafio para vocês e para nós, que a gente vai monitorar ao longo de 12 meses. Então, é muito importante que você esteja comprometida com aquilo, engajada com aquilo, porque quem vai te cobrar sou eu. Então, esteja pronta para fazer as reuniões mensais de alinhamento. São reuniões curtinhas, de 40 minutos a 1h30, que a gente vai poder entender e dar um direcionamento, poder gerenciar esse projeto que a gente está tentando propor para vocês e que a gente conta com a colaboração de vocês. Porque a gente planeja, mas a gente sabe que quem executa são vocês. Então, precisa estar muito engajada, precisa ter tempo, tá? Então, ter tempo, dedicação, saber que aquilo é para vocês, o resultado é de vocês, né? A gente está ali para facilitar a vida de vocês, mas o resultado fica para vocês. E aí, a gente também tem que testar mercado. Então, a gente tem que fazer as primeiras vendas, tem que saber se o público está aceitando aquilo ou não, né? E tem que também ficar atento às taxas de retenção. Será que isso está dando certo? Está gerando recorrência? Tem alguém sendo indicado? Tem alguém vindo por indicação de cliente? Hoje eu faço esse trabalho na internet, mas 95% dos meus clientes são indicações de outros clientes. Então, eu entendo a importância da indicação do cliente. Primeiro porque eu trabalho com uma meta de que eu só recebo se o meu cliente conseguir a captação de recursos. Então, e para contar aqui para vocês, eu tenho 2 propostas aprovadas agora no edital da Amabio, tá? As 2 propostas do Amapá são minhas. Então, uma proposta da Ampraex e uma proposta da Amaip. São 2 propostas da região do Amapá. São propostas de assentamentos e cooperativas. Essas propostas foram publicadas na semana passada. É um edital nacional.
e na região do norte nós somos contemplados, tá bom? Escalabilidade. Então, como é que você cresce sem perder eficiência? O que a gente vê muito nas empresas? Que as empresas começam a crescer e ela não aumenta a equipe, ou ela não automatiza processos. E é aí que eu entro, na captação de recursos, justamente para conseguir dinheiro, de repente, para você automatizar um processo ou para você contratar um serviço, né, que vai poder mapear os seus processos e entender o que você precisa para expandir. Então, é bem importante quando a gente cresce, a gente ter essa consciência que você precisa crescer sem perder a eficiência na resolução do seu problema. Isso é muito importante, por quê? Porque isso dá sinais também. É o seu cliente que fica sem atendimento, é a resposta do WhatsApp que você viu e não respondeu. Você precisa ficar atenta para não perder qualidade junto com o seu processo de expansão. Isso é bem importante. Comunicação e engajamento. Você está comunicando o que você faz? Eu vejo muita gente fazer muita coisa legal e não comunicar isso. Então, celebre as suas conquistas e comunique o que você faz. A gente tem dentro da rede de negócios Árvore da Vida, uma das participantes, das associadas, ela tem uma loja de lavar roupas. Então, assim, é aquele autosserviço que você chega, coloca a roupa na máquina para lavar, depois coloca na outra máquina para centrifugar e secar. E ela contou uma informação pra gente assim que pouca gente sabe. Muita gente procura ela para resolver problemas com toalhas com mau cheiro. Olha que coisa interessante. Porque como a máquina seca de uma vez, a toalha fica macia e com cheiro de novo. Então é bem importante você saber comunicar isso, porque isso é uma virada de chave. Quantas pessoas não têm toalhas em casa que você lava, passa, sei lá o que, deixa no sol e ela não fica, ela fica cada vez mais dura e cada vez mais fedida. Então é bem importante saber que problema você resolve e comunicar isso devidamente. Tá quase acabando, segura mais um pouco. E aí você tem que entender um pouquinho sobre o que você vai acompanhar durante esse projeto. Porque não adianta, a gente está passando agora por um processo dentro da prefeitura do modelo de excelência de gestão. Esse é um modelo criado lá dentro da uma parceria com a FIEMES e o Reginaldo. Então, eles têm um quadro de avaliação do nível de maturidade de gestão de cada negócio. E ele fala um pouco sobre os indicadores que você tem que acompanhar. Eu já participei de algumas avaliações como avaliadora, e a gente viu uma empresa, uma instituição, na realidade, que tinha muitos indicadores. O que acontece quando você tem muitos indicadores? Você, via de regra, você não acompanha todos. Então, faça indicadores chaves, né? Então, o que é chave no seu negócio? Volume de vendas, quantidade de clientes que de repente você não está retendo, a gente chama de rotatividade, de churn, né? Então, assim, você tem que mensurar quanto é que está saindo, por quê? Pode ser que você cresceu, aí vem o diagnóstico, né? Você cresceu sem ter estrutura suficiente para manter a qualidade no crescimento e na expansão do seu negócio. Então, tem que ter clareza sobre esses indicadores, porque eles vão indicar o que é que está acontecendo com a sua empresa, né? Ou se, por exemplo, eu tive um ano que a minha empresa não cresceu. Mas não cresceu por quê? Possivelmente, novamente falando de um possível diagnóstico, você não tinha metas claras. Você não tinha uma clareza de que você queria expandir 20%. E aí não dá para ser Alice no País das Maravilhas. Você tem que saber para onde você está indo. Por isso é tão importante a gestão de projetos. Por isso é tão importante o planejamento estratégico. Tá bom? E a gente tem isso dentro da jornada da vida. Não perca. Simplicidade. O que acontece muito por aí? Vamos falar sobre isso também. O planejamento estratégico é feito para alta liderança. Então, é feito pelo dono da empresa, é feito pelas diretorias, gerências, e isso não desce. O que acontece? Quem é que operacionaliza? Quem é que executa? Chão de fábrica. Se isso não desce, eles não fazem a menor ideia que você tem que expandir 20% naquele ano. E isso compromete o seu desempenho. Então, é bem importante que, dentro da elaboração do planejamento estratégico, se você puder, traga todo mundo para fazer junto, dá para fazer isso numa mentoria, e aí você faz engajamento e sensação de pertencimento. Mas aí, sensação de pertencimento significa reciprocidade. Não adianta sua empresa crescer e o teu funcionário que te ajudou a fazer a tua empresa crescer, não crescer junto com a empresa. Então, tenha bom senso também.
Sentimento de pertencimento significa assim: eu também ganho quando você cresce. Pensa nisso. Seja estratégico e intencional naquilo que você faz. Comparabilidade. É muito importante a gente saber quem são os nossos concorrentes e o que é que a gente faz que nenhum concorrente faz. Seja único, exclusivo naquilo que você faz. Então é bem importante estar pipocando mentoria em Campo Grande. Então, o que é que a gente faz que a gente sabe que os outros não estão fazendo tanto assim? A gente vai acompanhar por vocês por 3 meses dentro da empresa e depois por mais 9 meses com as mentorias mensais. Então, a gente está aqui para colocar o negócio quente, para ter resultado, para ter missão, visão, valor, propósito, entendeu? Mas a gente conta com vocês. Sem engajamento de vocês, isso não acontece. 20% é planejamento, 80% é execução. Então, não adianta planejar se você não está ali para executar, para fazer todo dia. Esse é o poder do todo dia, tá? Conto com vocês. 8/11, Churrascaria Figueira, 4ª edição do Café Conexões e Negócio. E você vai conhecer um pouquinho do programa Jornada da Vida. Porque todo mundo tem uma jornada e todo mundo tem uma vida. Beijo grande e até a próxima.